Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um- uma live com o Esdras Pinto, meu colega, professor e também juiz lá em Roraima. E nós vamos falar um pouco de tecnologia no Poder Judiciário, como a gente tem trabalhado essa questão no Poder Judiciário. Então, a gente vai poder falar sobre isso. E Eduardo Newton também, lindão, bonitão, o pessoal que está chegando aqui, obrigado por estar esperando na live e tá se aproximando aí. Vamos ver se chega. O que nós vamos falar hoje, cara, pessoal? O Esdras é um parceiro nosso lá de Roraima, é juiz de direito, professor, e nós vamos falar sobre como se pode utilizar tecnologia no Poder Judiciário, os projetos que ele tem feito lá, e eu aqui em Santa Catarina, o que alguns colegas nossos no Brasil têm feito, Kate Saboia, enfim, tem muita gente legal. E valeu, Fabrício. Hoje fizemos um podcast lá sobre interrogatório seletivo. O Criminal Player também tá bombando aí. Obrigado a vocês por estarem vindo. O Esdras já está entrando. Nós vamos falar, quem ficar para trás nesse passo digital tem problema. Então a gente vai falar para vocês o que a gente tem pesquisado, o que tem que começar a dominar. Tem toda uma gramática relativa aí, ó, meu presidente Marcelo Meirelles, Pons Meirelles, a gente tem uma gramática tecnológica para dominar. A gente precisa dominar, quem é advogado, novos requisitos, tanto que vocês hoje têm o Victor, o Sócrates, tanto no STJ quanto no STF. E a gente precisa... eu quero ver se... Ô, Tainá, manda para mim, então, depois o teu texto. Quero ver se, por favor, nessa correria, acabo me perdendo. Então, a Tainá escreveu um texto no Conjuro hoje sobre contact tracing. E aí a gente vai tô chegando mal pra caramba. A gente vai trabalhar essa questão por lá. E a nossa ideia aqui é situar vocês no como é que a gente tem produzido uma decisão judicial com o uso da máquina, o que ela pode substituir, o que ela já substituiu, né? Então, assim, como é que você está fazendo uma petição de recurso extraordinário, recurso especial para máquinas e você acha que está fazendo para humanos. Então, se você não domina como é que o algoritmo é construído, você tem um problema. E é sobre isso que eu quero dizer, você também pode me acompanhar, vou colocar depois uma boa parte do meu material lá no canal que fizeram para mim no Instagram, que é Alexandre Moraes da Rosa, FC, Futebol Clube, que é como tem a ideia de pensar essas novidades. Então eu vou ver se eu consigo chamar aqui o nosso colega o Esdras, que estava aqui para entrar, e ele tá vindo. Então, pessoal, quem quiser já tem a nossa... Está saindo um livro meu, com Daniel Boing também, pela Emais Editora, Ensinando Robôs a Julgar, em que a gente faz. Esse livro está para vender a partir de sexta-feira. Oi, Tati. Está para sair a partir de sexta-feira e nós vamos trabalhar a questão desde do beabá, né? Então a gente vai... Valeu, Tati, pela EME. A gente vai estar trabalhando como se produz como se organiza, né? O que significa esse passo digital. Tem esse livro do Daniel Boing meu, depois eu até vou, acho que quinta-feira ele já está na pré-venda, vai custar R$ 39,90, que é um livro introdutório, para aquele que quer ter o beabá, assim, entender o que é o Bootstrap, entender o que é o modelo de decisão. Então, a gente está, assim, o Ezra está chegando sobre tecnologia e direito, que é o nosso grande passo. Vou deixar salvo, sim. Sandra, obrigado. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo certo, muito bem. Obrigado pelo... Travou aqui. Tá travado aí para você? Tá travando, mas daqui a pouco entra. Tá um pouco longe, né? Tá em Roraima, então aí isso faz diferença. Maravilha. Então, cara... Alexandre, quero te agradecer por esse convite. Para mim é uma grande honra participar desse bate-papo contigo. Você que é uma grande referência nacional na academia, né? Já dominou aí o processo penal há muitos anos, tem desenvolvendo
pesquisas e produzindo academicamente na área, e agora indo para toda essa convergência da tecnologia no direito. E para mim é uma grande alegria poder trocar essas informações, bater esse papo contigo, e também considerando esse tempo que você tem de judiciário, né? Eu estou ainda no início da minha carreira como magistrado, e estamos aí na luta por um judiciário mais efetivo, mais eficiente, mais célere, centrado no jurisdicionado, que dê uma boa experiência àqueles que dependem do nosso trabalho, não é? Bem, é isso mesmo. Obrigado, Esdras. Para quem não conhece, tanto o Esdras quanto eu exercemos a função de juiz. Nós fazemos parte da Associação dos Magistrados Brasileiros, LEB. Eu tive a oportunidade de ouvir falar muito bem do Esdras por força do nosso amigo conjunto Ademir Piccoli, que sempre te elogia, e Thais em Roraima, que, embora seja um estado muito longe do centro do país, tem se destacado em iniciativas vinculadas à área da tecnologia e do Poder Judiciário. Então, a nossa ideia aqui hoje é expor o que a gente tem pensado do Poder Judiciário. Esse fato tecnológico é importante, né? Me parece, Esdras, que boa parte dos advogados e dos juristas, dos estudantes, precisa dar esse passo tecnológico que nós dois, por nós mesmos, ficamos um pouco incomodados, por assim dizer, no início da nossa trajetória. A gente teve que arregaçar a manga e estudar boa parte por si próprio. E hoje o nosso desafio aqui é aproximar o que a gente tem feito disso e como quem está querendo entrar agora pode estudar, né, Esdras? Exatamente, Alexandre. E isso é muito interessante considerando a nossa formação como juristas, né? Eu costumo dizer que a origem da nossa formação, as cadeiras das faculdades de Direito, elas nos levam a um tipo de conhecimento que olha para o passado. Nós temos aí um apego à tradição, aos formalismos, que nos traz uma dificuldade de ter uma visão prospectiva, de uma visão para o futuro. E apesar da tecnologia ser uma realidade social, e a gente vê aí a tecnologia separando a história da pré-história, o paleolítico do neolítico, e interferindo nas relações sociais, criando as ordens sociais, né? Nós vemos que o profissional do direito às vezes é reticente quanto a isso e esquece da necessidade da compreensão desse fenômeno tecnológico na vida dessa sociedade que agora é uma sociedade digital, tanto para dar soluções jurídicas aos novos conflitos que surgem com essa nova conformação social, mas também para o exercício da prática judiciária. E aí a gente tem, dentro desse círculo, todos os envolvidos. O judiciário, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Isso. E o que eu acho muito legal, né? Então, assim, o que eu pensei, alguns mandaram mensagem, queriam participar dessa live, era entender um pouco o que a gente tem feito, né? O que pode melhorar a vida. Quando você faz referência dessa divisão, se fala que a terceira revolução se deu com os computadores individuais, os computadores na década de 60, final da década de 60. E o que a gente vê hoje em boa parte do judiciário é que, embora nós tenhamos sistemas, esses sistemas não se exploram todas as potencialidades, né? A gente não tem um sistema que realmente domine, que tenha utilização de inteligência artificial fraca, mas de maneira robusta. A gente tem muita coisa feita ainda na lógica da automação. E quando a gente foi para o ANB Lab, que é coordenado pelo nosso colega Vettorazzi, foi a ideia de buscar estabelecer o que tem de realidade já disso e como nós podemos melhorar a vida do jurisdicionado, porque o advogado hoje que acredita que vai continuar podendo advogar de maneira excepcional, só com acesso à internet, ele está um tanto quanto equivocado. Ele precisará logo dominar novos fatores e novos dispositivos de tecnologia. E eu te digo mais, né? Eu tenho participado nessa condição de professor do Spin Law Lab, lá do nosso laboratório da Univale, que eu tenho visto
é que os escritórios com mais recursos financeiros têm investido fortemente em tecnologia e não contam para ninguém. E não contam para ninguém. E esses escritórios que têm um forte poder da máquina, eles têm um ganho competitivo que é assustador, né? Então a gente tem hoje gente que acha que está jogando com paridade de armas ou já acha que está jogando da mesma maneira e não sei como é que é a tua experiência nessa parte. Ele caiu, né? Daqui a pouco ele volta e eu vou falando aqui para nós. Então eu tenho trabalhado com isso, tenho conhecido escritórios que têm robôs. Vamos lá. O que é um robô? Quando vocês querem, muitos de nós perguntam assim, mas o que significa um robô? Um robô é um humanoide que senta no lugar do jurista? Não. Um robô é alguém que é uma máquina, é ensinada, né? A gente tem uma máquina que ela é ensinada a fazer uma tarefa específica. Então, aqui o Edson está entrando de novo, eu estou contando para ele o que significa robô do ponto de vista jurídico, né? E não tem um robô, não é um humanoide que senta, que deita, que vai fazer digitação, que vai fazer café. A gente tem alguns que já conheceram, a Patinoli está aí, tem os grandes players, por assim dizer, da tecnologia, Amazon, IBM, Microsoft, e dentre outras, construíram para plataforma de inteligência artificial. Então você tem desde o Watson, que já tem uma experiência que se refere ao direito realizada com vigor no Canadá, principalmente, que é o Ross, e você tem muita experiência, muita realização de atividades individuais e construção caseira de muitos dispositivos, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, com o Fábio Porto, que é nosso colega magistrado, que fez um trabalho bem legal no que se refere à utilização de robôs na execução fiscal e na penhora do Basta de Juros. Então, aqui, quando a gente fala de robôs, não imaginem um humanoide. A gente está falando de tecnologia. Como você tem o Waze, que resolve o problema seu de deslocamento, a gente tem robôs que nós usamos para poder. É isso daí, Richard? Maravilha, Alexandre. Exatamente. A gente precisa ter essa percepção de que, quando a gente se refere a robô, a gente está falando a qualquer sistema que tenha a capacidade de desenvolver alguma tarefa e que é utilizado de algum tipo de tecnologia dentro daquilo que é chamado de inteligência artificial, né? E aí a gente está falando de sistemas que têm capacidade de tanto de serem programadas para desenvolver tarefas, mas serem programadas para aprimorar o desenvolvimento dessas tarefas de forma, inclusive, autônoma, não supervisionada, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial e de robô de inteligência artificial, a gente está falando de um algoritmo matemático que tem a capacidade de, ao passar uma quantidade grande de dados, verificar padrões e predizer esses padrões em novas tarefas, novas atividades. Ou seja, é uma forma de automação inteligente em que o próprio sistema é capaz de se autoaprimorar. E aqui, como você bem mencionou, nós no Poder Judiciário, nós temos visto essa seara não como uma moda, não como uma forma de não ficar para trás nesse déficit tecnológico, mas como uma solução, né? A gente sabe que o nosso sistema judicial é marcado por uma hiperjudicialização e nós, eu e você, lidamos com isso diariamente, né? Você mais tempo do que eu bem sabe que hoje ser magistrado no Brasil com essa carga de trabalho que nós temos é pedir para não funcionar o sistema, porque a gente não tem capacidade de dar vazão com a qualidade devida à análise intelectual com profundidade dos processos sobre nossa responsabilidade. Então, nós precisamos buscar meios de aperfeiçoamento, meios de aumento de performance para que nós deixemos de fazer aquelas tarefas mais repetitivas e
concentrarmos a nossa força de trabalho naquilo que é mais nobre, aquilo que exige mais criatividade, aquilo em que a inteligência humana se distingue da inteligência artificial, né? E aqui a gente, no Tribunal de Justiça de Roraima, Alexandre, eu não sei se você está acompanhando, nós temos três sistemas em desenvolvimento, né? O primeiro deles é o nosso Scriba. O sistema é o nosso sistema de vídeo audiência. Além de permitir a participação remota numa sala de audiência virtual, além de permitir que o advogado vá falar com o seu cliente numa sala criptografada, o defensor falar com o interrogado, que será interrogado numa sala criptografada, permite que a gente utilize todos os mecanismos de conciliação e mediação. O sistema, assim que se encerra a audiência, você clica num botão, ele transcreve a audiência com um grau de assertividade, um grau de correção, de acurácia de 78%, 80%. Isso porque nós estamos ainda formando a nossa nuvem de palavras, né? Que ela não está acostumada com linguajar jurídico, e também com os nossos regionalismos, né? Nós estamos falando de um estado do norte do Brasil que tem seus regionalismos, tem suas gírias, e a gente está ensinando o robô a identificar aquele fonema ligando aquela palavra. Mas além do Scriba, que já nos dá um salto de performance em audiências, para não ficar tendo de assistir, para transcrever ali, a gente tem também o Mandamos. O Mandamos, Alexandre, ele funciona com uma forma... Nós funcionamos com 3 robôs. O primeiro robô, ele analisa a conclusão, a decisão do magistrado e identifica se há ou não necessidade de um ato, de uma diligência correspondente a um ato de comunicação processual, que pode consistir tanto numa intimação eletrônica do advogado cadastrado nos autos, como numa citação, numa intimação por mandado, ou como também a expedição de um mandado de prisão, um mandado de alvará de soltura, um mandado de alvará de liberação de dinheiro, um mandado de penhora e avaliação, um mandado de emissão na posse, enfim. Primeiro o robô identifica se há necessidade de uma diligência dessas, o segundo robô extrai as informações do sistema e já expede esse mandado, ou seja, ele já escreve um mandado a partir do nosso banco de mandados, né? E o terceiro robô é o que vai coordenar a central de mandados, ou seja, o oficial de justiça vai trabalhar com um celular e um app com geolocalização. Ou seja, o mandado ele vai ser distribuído para aquele oficial de justiça que está mais próximo do endereço a ser intimado. Além disso, nós vamos ter uma distribuição dinâmica e não estática, né, de mandados. Vou ter o pool de mandados, e aí, a depender da urgência, da complexidade, da natureza do mandado, por exemplo, o mandado de intimação de uma medida protetiva de urgência, não tem mais urgência do que um mandado ali de citação normal. E aí ele vai para aquele oficial de justiça mais próximo, que recebe o mandado digital, vai com uma impressorinha Bluetooth, caso seja necessário, ele já imprime o mandado, entrega para a parte já dá, a parte intimanda lá, o intimando já exara o ciente no próprio aplicativo. O oficial já no smartphone já pede a certidão já vai para o sistema e as partes já são intimadas daquela certidão com êxito ou sem êxito. Ou seja, nós estamos falando de mecanismos de aperfeiçoamento do sistema que tanto podem ser utilizados no workflow de procedimentos, vou dizer aí, materialmente não judiciais, né, mas que fazem parte do processo judicial, como também do apoio à decisão, né? E aí a gente tem vários outros sistemas que são de análise de processamento de linguagem natural, análise de texto, text analytics, para buscar precedentes, buscar similaridades, identificar em que grau do processo aquele processo se encontra, para tramitação em bloco. Ou seja, as utilidades desses sistemas no judiciário são imensas. E aí eu queria aproveitar, quem não viu ainda, depois pode procurar, tem esse programa do O Mandamos é fantástico. Então, o que o Mandamos fez? O Mandamos
tem um alto grau de eficiência. O que você tem? Você tem oficiais de justiça espalhados em todos os locais, e você tem o quê? A distribuição de mandados à central, aos oficiais de justiça em si, eles vão lá, pegam um mandado escrito, localizam o endereço, e assim por diante. O que o Mandamos fez foi uma revolução. Ele vai ter distribuição, sim, para o oficial de justiça. Imaginemos agora que tem um mandado para ser cumprido na rua dos Anzóis, número 32. O oficial de justiça, nesse momento, está cumprindo o mandado na rua dos Anzóis, número 100. Ele imediatamente consegue saber que o oficial está lá, e já faz com que ele não tenha que correr outra diligência, que ele possa se deslocar ao local. Quando ele expede o mandado, ele imprime na impressora que já está ali conectada, ou seja, já expede uma cópia para o sujeito, já expede uma certidão, aquela certidão já é comunicada aos autos, ou seja, você faz tudo isso de maneira online, de maneira a não precisar mais ter que ir lá fazer a certidão, juntar a certidão nos autos, fazer scanner dela, e isso gera uma agilidade ao sistema que é assustador. O que a gente tem feito aí é o problema tanto do Esdras quanto meu, quanto todos aqueles que dentro do Poder Judiciário buscam trabalhar com isso, é uma dificuldade de compreensão da dimensão dessa questão. Alguns tribunais já se deram conta disso e colocaram profissionais do direito, como o Esdras, focados em buscar soluções. Porque senão, se o judiciário não foca, não trabalha na perspectiva de criar as suas demandas, qual é a dor de cada tribunal, você acaba comprando soluções prontas no mercado de quem tem boa vontade, tem conhecimento, pode mapear os processos, mas não tem o dia a dia. Então, esses tribunais que têm, junto com universidades, aí no caso, o Mandamos tem um papel muito importante da UNB também na elaboração. Então, esse passo com as universidades, ou seja, um tribunal inteligente faz o quê? Faz um convênio com a universidade para não ter que ficar comprando produto. A gente tem uma série de códigos abertos, documentos que podem ser usados, e a gente fez isso. E o Mandamos é um exemplo de que, se você botar no custo-benefício dele, e talvez em um mês se pague, um tribunal tamanho de Roraima. Se nós pensarmos em São Paulo, o Mandamos desse poderia se pagar em questão de dias, uma semana. Afinal de contas, ele promove a eficiência do Poder Judiciário sem restrição de direitos fundamentais nenhum. Ela só vai fazer o quê? Ela vai concentrar todos os atos numa plataforma em que você integrou ao nosso processo eletrônico. Então, vejam vocês que a gente não está falando aqui nem de uma inteligência artificial forte, no caso do Mandamos, a gente está falando aqui de uso de automação com tecnologia para que a coisa possa funcionar. E eu fiquei com uma dúvida aqui, para querer te perguntar, porque assim, pessoal, a máquina ela pode aprender, e ela aprende. Então, assim, eu fui, as primeiras vezes, eu tinha uma certa ingenuidade em relação à inteligência artificial. A máquina não compreende, a máquina não é inteligível, ela tem o quê? Ela tem a possibilidade de inteligibilidade. Ela consegue entender e procurar padrões. O Jefferson Amadeus, que é meu colega aqui, sabe muito disso também, está assistindo a live. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o nosso desafio aqui, nós temos dados, mas nós não temos dados que podem ser colocados na máquina direta. A gente tem todo um papel de extração, como a gente fala, de raspagem, a gente vai crawlear os tribunais, crawlear os dados, a gente tem que fazer uma limpeza, porque nossa base de dados, às vezes, é muito esculachada, cada um faz a petição de um jeito, não tem padrão nenhum, não tem metodologia para saber o que é uma citação, o que é uma referência, o que é um documento. Então, esse trabalho é um trabalho um pouco mais complexo. Se nós tivéssemos uma parametrização, ou seja, se nós tivéssemos como o Conselho Superior do Tribunal do Trabalho está fazendo, ou seja, o juiz só vai ter um modelo para citação, o juiz vai ter um modelo para dispositivo, o advogado terá um modelo de petição inicial. Isso auxilia Exatamente. Que a gente possa fazer o quê? E aí que eu quero te ouvir. A gente possa realizar um trabalho que aí o uso da inteligência artificial ele entra mais direto, porque a gente já coloca ele na esteira. Nós hoje temos um trabalho que é de Sísifo, são robôs para buscar tudo em tudo quanto é lugar,
depois tem que transformar em linguagem natural, tem que quebrar PDF, tem que extrair do PDF, ou seja, tem um trabalho, um custo, que o Ricardo Fonseca, que fiz uma live semana passada, falou que é muito difícil hoje uma startup conseguir produzir alguma coisa direito, porque o custo dela para extração, limpeza dos dados é muito grande. Então, a gente hoje em dia, o nosso desafio com a Kate Saboia, com o Vetoraz, é trabalhar que a gente possa ter as ideias e não ter essa distância toda da experimentação. Não sei o que tu pensas disso. Alexandre, eu acho que é exatamente isso. E aqui a nossa discussão ela pode aumentar de horizonte. Em que sentido? Se fala muito da responsabilidade do Poder Judiciário em buscar se renovar a fim de dar vazão a tudo que está sendo desenvolvido, né? O Código de Processo Civil, que é o nosso manual de instrução, traz como previsão lá o princípio da cooperação. E esse princípio da cooperação ele precisa ser interpretado não só endoprocessualmente, mas, a meu ver, exoprocessualmente, na medida em que todos nós, sujeitos processuais, devemos ter algum tipo de compromisso a esse sistema de justiça a fim de torná-lo mais rígido, mais saudável, mais eficiente. Dessa forma, eu entendo que nós precisávamos ter algum tipo de padronização e algum tipo também de apoio por parte da advocacia, no sentido de, ao peticionar, vamos peticionar com documento PDF ulcerizado, vamos trazer essa informação mais limpa, vamos buscar mais informações, vamos nos esforçar no trabalho de busca por informações pré-processual, né, antes do juizamento da ação. Né? Nós temos aqui com o avanço da incorporação dos sistemas de processamento eletrônico, uma maior responsabilização do advogado, quanto inclusive a classificação da ação, né? Com o cadastramento das informações que antigamente ele apresentava em petição, para papel físico, ia para distribuição, e o distribuidor mais um ônus exclusivo do judiciário. E passa a ser solidarizado. Dessa forma, a gente precisa pensar nisso a fim de que nós tenhamos melhores dados para ambos, tanto a iniciativa privada, por meio dos escritórios de advocacia, quanto também a iniciativa pública, por meio do Poder Judiciário, a gente criar um ecossistema colaborativo e que seja possível chegar em um estado da arte da tecnologia que torne possível esse nosso sistema de justiça funcionar. E aí, Alexandre, eu trago alguns questionamentos que são também da nossa opção política pelo nosso sistema. Nós trabalhamos com um sistema judicial de portas abertas, né? Alguns diriam até de portas escancaradas, como uma concretização do direito fundamental ao acesso à jurisdição. Isso é muito bacana, isso é muito legal, é um fator distintivo do Poder Judiciário brasileiro a alguns outros sistemas que são caríssimos e impossíveis de terem acesso, mas, por outro lado, isso gera essa hiperjudicialização, que, somado com a nossa cultura, né, uma cultura de uma sociedade que saiu de uma experiência autoritária recente e que há ainda um medo muito grande quanto ao executivo, uma sociedade que passa por crises no legislativo com uma certa frequência e traz toda aquela diminuição da credibilidade, traz o judiciário como um bastião, como uma salvaguarda, e isso faz com que tudo venha parar no judiciário, e somado também ao modelo de negócio dos advogados. E aí não é uma crítica, mas é uma forma da gente repensar isso, né? Que hoje está focado na judicialização e não no trabalho negocial prévio, né? Então, considerando tudo isso... Eu só queria aproveitar e te dizer uma coisa só, Ezra, porque assim, eu fui fazer um algoritmo para inscrição indevida no Serasa SPC. Que trabalho humano tem? Dizer o quê? A gente ensinou o algoritmo a poder dizer assim, o autor alega que não tem contrato. Tudo que for além disso, o computador não lê. Então a petição inicial de ter 20 páginas, 30 páginas é irrelevante. Como é irrelevante para o jogador, a gente vai ler o seguinte, o cara diz o que na inicial? Fui inscrito no SPC Serasa, não tenho contrato. É isso, uma página resolve. E aí vai dizer assim, que é o dano moral.
vinculado, ele quer 15 mil reais, 20 mil reais. Esse é o pedido, acabou. Uma folha resolvia. Mas aí o cara acha que tem que escrever como velha advocacia, que aquele é um caso único, que vai ter que construir. Tem casos que precisa construir, é justamente esse caso que precisa da atividade humana. Nesse caso, será do SPC, uma petição que tenha mais do que 2 páginas é jogar dinheiro fora de todo mundo, porque é dado guardado, é dado feito, mas aparenta ser uma baita petição. Então o que o cara vai fazer? Tem que dizer, não tem contrato, e é isso. A contestação tem que dizer o quê? Tem contrato, não tem contrato. Exatamente. Se não tem contrato, é dano moral. É súmula 385, o cara tem inscrição antecedente, junto ao documento. Tudo isso não tem decisão humana. Ou seja, o juiz, salvo se ele quiser inventar, ou se ele quiser dizer que ele não concorda com o dano moral, que aí é uma possibilidade que a gente sempre tem que deixar, do juiz poder tomar a sua decisão, mas para boa parte de nós, que já sabe que inscrição indevida no Serasa SPC, a gente já ensina a máquina que para o Esdras é 10 mil reais, para o Alexandre é 12 mil reais e acabou. Então, isso tudo entra na esteira e que se você tivesse um expressinho para fazer isso, um roadmap assim que fosse direto, eu e você não precisaríamos perder 15 minutos, 20 minutos num caso como esse, às vezes proferir a sentença, nós demoramos um pouco mais, porque tem que abrir o sistema, isso já entraria e nós poderíamos usar o nosso tempo naqueles casos que realmente exigem. Então é isso, assim, se você tem uma pista e tem 20 carros, e tem engarrafamento. Se você consegue tirar 10 carros, o engarrafamento diminui. O que a gente quer é continuar a jurisdição de maneira efetiva, mas que eu não fique uma tarde inteira procurando quanto é que é o juro da média mensal do banco do Bacen para poder analisar naquele contrato se o juro foi mais de 30%, 50% do valor médio do Bacen. É isso que ele faz. A máquina faz. Então, quando as pessoas dizem assim, mas vocês querem acabar com o nosso emprego? Não. Eu quero que o juiz seja juiz, eu não quero que o juiz seja carimbador, eu não quero que o juiz fique fazendo atividade que não é de juiz. E acho que esse é o nosso papel, e aí você estava colocando justamente sobre isso, né? Maravilha. E aí a gente retorna àquela situação do seu modelo de negócio da advocacia, né? Que me parece que precisa demonstrar para o cliente ali que fez uma petição longa para justificar os honorários. E por outro lado, foi questionado aqui, o Fernando. Ele falou muito bem que o judiciário com decisões tão dissonantes estimula a judicialização. Eu concordo completamente. Isso faz com que gere uma insegurança jurídica que reforça aquele modelo de negócio de advocacia no sentido de que, e se, né? E se der certo? Bora, vamos tentar. E aí também, dentro de num modelo que é ganha-ganha praticamente, porque não tem... as sucumbências elas não é tão elevadas, as custas não são tão elevadas, aumenta essa judicialização. E com o emprego da inteligência artificial, nós temos capacidade de varrer os nossos bancos de sentenças, de decisão e de jurisprudência de uma forma muito eficiente no sentido de nos apresentar quais são as teses jurídicas que estão sendo consolidadas no nosso tribunal. E aí cabe também a nós, magistrados, mudarmos a nossa percepção de que independência funcional e autonomia quanto julgadores significa extrema liberdade para a gente colocar os nossos valores pessoais naquela decisão, né? E não é, aquele momento nós somos representantes do Estado. Eu digo muito isso com os meus colegas. Você quer defender uma tese? Vai, escreve um artigo, vai para congresso, tenta convencer, vamos convencer os outros colegas, vamos convencer, ou ressalta seu posicionamento, mas acolhe ali a decisão que está o precedente judicial. Para quê? Para a gente manter a segurança jurídica, né? Em tempos de, só para deixar bem claro, a gente está dizendo o seguinte, que em casos em que já temas decididos, matéria com repercussão geral, o juiz, se não tiver um overruling, se não tiver um distinguished, não tem que discutir. O juiz que faz isso, ele aumenta o custo da máquina em geral, ele aumenta o processamento, ele parece um adolescente resignado. Então, nada impede que ele possa fazer overruling. Ele não pode ser um juiz adolescente, ele não está aqui, porque eu penso diferente e um abraço para o gaiteiro. Eu penso diferente em muita coisa. Eu penso, por exemplo, a reincidência, para mim, o Supremo está errado, a reincidência é inconstitucional. Mas o Supremo decidiu, eu vou continuar dizendo que as teses foram rebatidas, eu não concordo com elas. É o fator Julia Roberts, mas o que acontece é que o Supremo fez isso.
Então, por mais que eu tenha isso, se eu não tenho nenhum fator, eu vou estudar o caso, não tem nenhum argumento novo, o juiz que faz isso é um adolescente, porque ele não entende hoje em dia. Eu tenho estudado isso no laboratório da universidade, a gente tem feito isso com ações bancárias, tem a Alexandra Hoffman, a Bárbara Guasco, que estão pesquisando isso. Hoje, o maior custo do spread, os juros, na quarta-feira o Copom vai baixar os juros do Brasil para 2,25. Aí você me pergunta por que os juros no Brasil não baixa na ponta? Porque hoje o spread, que é o custo do crédito, hoje, ele tem um custo enorme que são os juízes desse Brasil. Porque esses juízes do Brasil acham que dá para fazer justiça em cada caso. E aí eles acham que o Covid ninguém mais tem que pagar, e não tem coisa. Evidentemente, mas isso é uma matéria legislativa. Quando o juiz consegue, você que faz um contrato, que tem a possibilidade de entrar em juízo, para demorar 10 anos para decidir, para no final de contas você receber ou não receber esse valor, você tem um custo para vender no crédito. Então, o judiciário não pode fingir que não é um custo da transação. Quem lê o Teorema de Close sabe isso. Escrevi um texto. Exatamente, Alexandre. Mas é um problema, e aí a gente precisa jogar para dentro, né? Dizer, ó, magistratura, vem cá. Exatamente. Autonomia, né? Você não é o latifundiário da sua vara. Você não dá exatamente. Isso, né? A gente tem que olhar a tecnologia não por uma visão triunfalista, no sentido de que ela por si vai resolver todos os nossos problemas. Ela é um grande instrumento de aumento de solução de problemas que nós temos, mas ela não é suficiente. A tecnologia por si, ela não faz o que o ser humano, e aí, em especial, o juiz deve fazer, né? Agora, o que a gente precisa entender também é que a maior parte dos magistrados, Alexandre, e você bem pode dizer isso também, está sobrecarregado. O cara está sobrecarregado num trabalho que não traz mais para ele nem muita satisfação intelectual. Mas isso aí, assim, eu estou numa vara, tu já foi juiz do interior. A gente cuida da conta de luz, da conta de água. Exatamente. De alguma maneira, o juiz no Brasil faz coisas que não é de juiz. Eu passei num concurso para decidir. Então, a gente é muito maluco isso, porque parece o óbvio. Eu escrevi um artigo 99 lá da necessidade do administrador judicial. Porra, eu não tenho que ficar preocupado se o funcionário vai tirar licença-prêmio, se o funcionário tá. Já chegou servidor na minha mesa, uma comitiva de servidores reclamando que o papel higiênico do tribunal era ruim. Ou seja, e tu tem que mediar a briga de funcionário. Ou seja, essa gestão de pessoal, por exemplo, que toma um tempo meu e teu, que rouba a atividade judicional. Então, colocar esses espaços de profissionalização dentro da magistratura me parece importante. Eu só tomei esse exemplo porque tu falaste. E aí, o que acontece? A quantidade excessiva de processos esgota a energia intelectual dos juízes, de modo que muitos não se sentem incentivados a continuar os estudos, a buscar informações para além da prática. E isso faz com que a gente fique com algumas visões retrógradas mesmo, quanto ao que é o processo, né? Para que serve a prova, qual é a posição e a postura do juiz do século XXI, né? E Alexandre, essas coisas mudam de 5 anos, cara. Né? As gerações de magistrados, você vê, no tribunal você consegue ver pela geração. Meu tribunal faz concurso de magistratura de 5, 7 anos. Então, eu tenho... São 5 turmas no meu tribunal. Né? A diferença da 5ª para a 4ª turma foram 10 anos. Ou seja, é uma outra geração de magistrados, de profissionais do direito, com visão diferente. Né? E daí, a gente precisa... E aí também incentivar no uso constante da tecnologia para que o juiz tenha tempo de reflexão, tenha tempo para estudo, tenha tempo para academia, né? Por quê? Porque o trabalho dele é tipicamente intelectual. E esse trabalho intelectual, criativo, nobre, e que exige até uma intuição, né, Alexandre? É até difícil falar uma coisa assim. Não é uma coisa meio... Não é nada místico, não. Mas a capacidade de intuição da intelectualidade humana, né? De fazer raciocínios
que não são explicáveis, embora você consiga ali tentar fundamentar e utilizar alguma lógica de indução para chegar nisso, né? O que a máquina não faz, né? E é por isso que a gente precisa ver esse fenômeno dessas novas tecnologias para aprimorar esse sistema de justiça. Pô, agora que eu vi aqui tu me falaste, eu não tinha me dado conta, tu não estás aparecendo em nada, então é uma voz estranha. Depois, quem não está acompanhando, vai lá, Esdras, esdras.prof. Você vai encontrar o rosto de quem está falando aí no escuro para você, que me mandaram um WhatsApp aqui, eu vi piscar 10 mil vezes, eu fui ver o que era, a gente reclamando que você não está aparecendo na live. Mas a gente vai fazer outro, então, para poder aparecer o Esdras. Vamos fazer, então, uma virada tecnológica agora. Vamos fazer o seguinte, eu entro no meu Instagram e aí eu te convido, chama o pessoal para acompanhar. E aí a gente vê se o Instagram ele muda esse algoritmo. Porque, veja bem, o Instagram tem um algoritmo de sucesso, né? Como ele já percebeu que o sucesso maior é seu, ele está focando na tua imagem. Então vamos tentar burlar esse algoritmo, né? Vamos lá. A gente vai fazer mais uns 10 minutos para vocês aí, para poder brincar. Vamos lá no esdras.prof e vamos falar um pouco mais sobre o que a gente está pesquisando. Nós dois vamos falar o que estamos pesquisando agora. Um grande abraço, pessoal. Siga lá, esdras.prof. Valeu!